Olá sambistas, sejam bem-vindos ao nosso quadro Samba Uma História. Hoje nós voltamos e também com uma outra cidade. Hoje vamos para Manaus, lá no Amazonas, para relembrar o desfile de 2018 da Reino Unido da Liberdade, escola que falou sobre o professor e a educação. Hoje e nos próximos 3 vídeos nós iremos refletir sobre o processo educacional brasileiro a partir dos sambas, dos desfiles e das agremiações no Rio, São Paulo, Santos, Vitória e agora também de Manaus. Hoje o nosso tema é educação e aprendizados, ou o que nós devemos fazer e os processos de desigualdade desse processo educacional, tudo isso tendo como plano de fundo o desfile de 2018 lá da Escola do Morro da Liberdade. Então venha conosco. Bem, o Carnaval de Manaus é um dos carnavais mais espetaculares que a gente tem no nosso país. Primeiro pelo modelo, é um carnaval bastante que tem uma inspiração praticamente visível do Festival de Parintins, mas mais do que isso, a organização é muito grande. Por exemplo, do lado do sambódromo nós temos os barracões das escolas de samba. É um sambódromo também bastante opulento, se assim podemos dizer, e é um dos únicos sambódromos do Brasil que tem uma curva no final que dá um charme diferente. A Reino Unido da Liberdade nasceu em 1981, como a gente já está acostumado na união de vários amigos que ali se juntavam em rodas de samba. A escola primeiro foi um bloco, a Unidos do Morro, mas só em 1986 é que de fato ela começou a ser uma escola de samba. De 87, quando ela estreia no grupo especial em diante, a escola vai se tornar uma das grandes potências do carnaval manauara, conquistando 13 títulos. E um deles é exatamente o carnaval de 2018. Para o carnaval de 2018, a escola iria levar uma reflexão sobre os professores. No caso, o ato de ensinar e também o ato de aprender. Quem estava no centro era exatamente este anjo em forma de gente, que era o professor, visto e narrado pela escola como uma pessoa essencial na formação de todas as profissões, independente se elas são acadêmicas ou não. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, passamos por algum professor nos nossos momentos, se assim podemos dizer. Então assim, antes de a gente falar do samba, do desfile, nós vamos analisar o samba enredo da escola, uma belíssima obra inclusive. Comunidade, a minha comunidade.
a gente pode perceber no samba, a escola consegue passar esse ponto fundamental, que é a reflexão do professor e principalmente do aprendizado. Aqui a escola está com um grande ponto, se assim podemos dizer, desde a sua abertura até o final, é a concepção da mudança dessa semente que a educação e o professor despertam nas pessoas. Tanto na comissão de frente, quanto ao longo de todo o desfile da escola, nós podemos perceber que essa relação do individual, do aluno, do professor, mas também a relação com a família é o que forma esse processo de aprendizado, que nos faz pensar exatamente na questão da infraestrutura e também nas possibilidades educacionais que temos em nosso país e nas nossas diversas regiões, que infelizmente despertam, se podemos dizer, uma profunda desigualdade. Logo de cara nós temos a comissão de frente, que vai falando ali das profissões, do professor como uma profissão mestra, se assim podemos dizer. Aí nós vamos ter o casal de Mestre Sala e Pato Bandeira, que vai falar das sementes do saber, junto com a aula das baianas. Nós também vamos ter o carro abre alas, a carruagem do saber, e aqui o respeito ao mestre. E aqui a ideia do corpo e da alma, do racional, da prudência e da sabedoria, já que a escola vai buscar lá na Grécia esse princípio do seu ponto do desfile. A escola vai falar também do professor como comunicador, e antes de tudo o samba tem o objetivo de abranger o professor além da sala de aula, e aí nós vamos ter várias disciplinas em que esses professores dão as suas aulas, né? E a gente vai ter o contexto histórico e no presente, as línguas de sinais, as demais disciplinas, e o princípio é toda a sociabilidade perpassa pelo professor, que é exatamente a ideia que a Reino Unido quer passar. Depois a gente vai ter o segundo carro, que é uma escola de vida, e a gente vai ter uma grande sala de aula. E no fim, a escola vai fazer uma reflexão sobre a educação na região em que ela está presente, né, que é o Amazonas, e exatamente no processo de educação indígena, no processo de educação dos ribeirinhos e também nas dificuldades, principalmente da tecnologia e do investimento e nas condições sociais que as escolas estão presentes. E aqui a gente vai ter o carro em si, enfim, né, o anjo de forma de gente, que é o professor. E aqui um carro totalmente tecnológico que a escola apresenta. E assim vamos mostrar alguns dados. O Brasil tem 130 mil escolas e cerca de 2,2 milhões de docentes espalhados pelo país. Ao todo, no ensino fundamental, apenas 31,4% das escolas municipais têm quadras de esporte. Também complementando esse quadro, quando o assunto é laboratório de ciência, despencamos para 3,6% na porcentagem de presença nas escolas ao redor do Brasil. Nos anos finais do ensino fundamental, 57% dos professores de matemática são formados na área. Entre os professores de artes, o número cai para 37%, o que mostra a desigualdade de formação também dos professores. Na região norte, 13% das crianças de 4 a 6 anos não estavam matriculados em pré-escolas, e um terço dos jovens frequentavam a escola, ou seja, menos da metade existente ao redor do Brasil. E na questão racial, essa desigualdade é ainda maior. Apenas 62,1% da população entre 15 e 17 anos em 2019 estavam em processo de aprendizado na escola. Se a gente for analisar o Gicile, ele de certa forma está ali dialogando com esses dados que a gente acabou de dizer aqui. Esses dados são retirados do censo, do último censo que de fato existiu em 2019 pelo MEC. O que nós podemos ter em mente é que quando uma escola de samba leva um assunto que é pouco utilizado, inclusive, que é a educação, o processo educacional, o professor, a gente desperta em nós diversas questões e diversos pontos. Hoje aqui o nosso grande objetivo é tentar entender como esse processo educacional ele é bastante defasado. E não é só na questão do professor, que muitas das vezes não tem a possibilidade de levar isso por causa de infraestrutura, por causa de má condição de salários, mas também dos alunos, que muitas das vezes não têm oportunidades e também não tem a infraestrutura, tanto familiar quanto escolar, mas principalmente da defasagem de investimento de fato do poder público.
E por que nós estamos falando da Reino Unido, né? Além de ter feito esse desfile que deu título para a escola, a Reino Unido tem um dos maiores projetos educacionais e sociais que existem no carnaval brasileiro. Desde 1982, quando o seu ex-presidente fundou a Reino Unido do Amanhã, o Instituto, né, o projeto Reino Unido do Amanhã, a escola vem contribuindo para a formação não só de ritmistas, passistas e outras figuras mais do carnaval, mas principalmente na ajuda e no financiamento de mais de 700 pessoas da comunidade Morro da Liberdade, exatamente para suprir essa defasagem existente do processo educacional brasileiro. Então, além de ter feito um desfile bastante impactante sobre a educação, a Reino Unido da Liberdade é uma escola que tem na sua identidade a educação, o respeito de um projeto que vai além de uma escola de samba. Então esse foi o nosso episódio de hoje. A reflexão aqui é exatamente entender as dificuldades e tentar, vamos dizer assim, desmitificar a lógica de que nós, eu sou professor, a gente dá aula por gosto apenas. A gente dá aula porque é uma profissão nossa. É uma profissão que, infelizmente, é pouco respeitada. Mas isso a gente vai ver no episódio que vem, quando a gente for de fato, aí sim, analisar a relação professor e as dificuldades existentes nesse processo. E aí a gente vai até São Paulo tentar entender isso. Então é isso, gente. Até mais. Não deixe de seguir o Sambistas da Depressão nas suas redes sociais. Não deixe também de curtir as nossas diversas, seja no Instagram, Facebook e Twitter. Se você precisa se vacinar, não deixe de se vacinar, exatamente para a gente tentar ter um princípio ou pelo menos uma nova normalidade nas nossas vidas. Não deixe de tomar a segunda dose, não deixe de usar máscaras e também não deixe de usar álcool em gel. É isso. Que todos aprendam, que todos ensinem e que todos de alguma forma sejam professores na vida. Então esse foi o nosso primeiro ponto de discussão educacional. Então até a próxima e tchau.